Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo de judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Mais uma vez, irmãos, minha saudação a todos, a equipe de liturgia, os nossos ministros, todo o povo de Deus. E aí, quando a gente ouve assim, que é cochicho, são as crianças. E tem muita criança na missa, muita criança. Que bom. Os pais trazem os filhos desde pequenininho e ensinam qual é que é o verdadeiro caminho a seguir. Ou seja, está na comunidade, mesmo que não entenda muita coisa, mas está ouvindo, está celebrando.
Celebrar o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia, é muito, de muito sentido e significado para a nossa vida. E queria com vocês a nossa reflexão, a nossa meditação. Quem sabe será necessário repetir algumas palavras, mas, acima de tudo, compreender alguns elementos fundamentais da nossa fé. No dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o dia do ressuscitado, Jesus chega aonde estão quase todos os discípulos, com medo, o coração fechado, porta fechada. Jesus entra e deseja a paz e mostra-lhes as mãos, a marca dos pregos e o lado. E João, ele acentua e faz questão de mostrar que aquele que está falando, aquele que entrou e aquele que está se apresentando, traz no seu princípio a marca do crucificado, daquele que foi morto, crucificado. E os discípulos se alegram por verem o Senhor, ou seja, sentem de dentro para fora e reavivam aquela força, aquela fé da qual Jesus já havia lhes transmitido quando estavam peregrinando com eles. Fazia parte da escola do anúncio da boa notícia, da boa nova de salvação. Então Jesus se apresenta justamente àqueles os quais ele já havia constituído como missionários, como discípulos. E eles, vejo aqui a porta fechada, o medo, o que mais atrapalha a humanidade? O que mais atrapalha a gente, senão o medo? Ontem, no segundo casamento, não me recordo, acho que foi o terceiro, não lembro, sei que entrou duas meninas, cabelo muito bem arrumado, ela estava assim, era a presença da beleza da terra. E eu pedi para ela proclamar uma leitura, ela tremeu, e disse: olha, eu não consigo. E disse: por quê? Porque é o medo que atrapalha, que atrapalhou naquele instante a vida dela. O noivo suave igual assim, uma panela de pressão. E o que mais nos atrapalha? Se olhar para a nossa vida, quantas coisas nós perdemos no nosso dia a dia, porque o medo de dar um passo, medo de concretizar algo maior, nos atrapalha. Então, eles estão com medo. Jesus chega e deseja paz, mostra os sinais. Depois, sopra sobre eles e lhes dá o Espírito Santo. E colocando sobre os discípulos o Espírito Santo, dá para eles aquilo do qual já havia dito no início. Nós vamos nos recordar de quando Jesus estava com os discípulos, ele dizia: eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Então essa não é uma novidade, o envio que Jesus faz aos discípulos. A novidade agora é o ressuscitado e na força do Espírito Santo, o outro defensor, o outro consolador que seria enviado do Pai depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus não abandona os seus amados. Jesus não abandona os seus escolhidos. Sempre está com aqueles que Ele ama. E quem que Jesus ama? A todos nós. Essa é a diferença. Jesus ama a todos nós. E o amor que Jesus tem para conosco anima-nos e fortalece-nos. Jesus, em dando o Espírito, coloca uma outra proporção para os discípulos. E eu vejo de duas formas do perdão. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. O pecado daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados, serão retidos. E quem de nós já tivemos a oportunidade de magoar alguém, de ferir alguém, e ter depois a humildade de pedir desculpa
pedir perdão. E pode ser que alguém diga: eu não tenho de que perdoar, quem te perdoa é Deus. Não digam isso. Aliás, não digamos isso, porque todos nós precisamos perdoar. De vez em quando alguém tem alguma dificuldade com a gente, e se a gente não toma a iniciativa de dar aquilo que é pedido e que é necessário para se constituir um povo conforme a inspiração de Deus, a graça não acontece. Então, na dimensão menor e na dimensão cotidiana, somos chamados a perdoar e não reter para si as angústias. Tem muita gente sofrendo por esse mundo afora porque não perdoa, se fecha à graça de Deus, se fecha à experiência da misericórdia, e todos nós merecemos o perdão, tanto humanamente, mas divinamente. E aí entra a segunda dimensão do perdão que Jesus coloca diante dos discípulos: o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. E a graça acontece porque há um reconhecimento de que feriu a sua dignidade pessoal, a dignidade pode ser dos irmãos e a dignidade em relação a Deus. E quando essa dimensão ela é ferida, precisa ser tratada. E o saramento se dá pela misericórdia, pelo perdão, pela aceitação, pelo desejo, e concretizar na vida aquilo que o próprio Cristo nos coloca. Uma outra parte do Evangelho que nós acabamos de ouvir se dá no nosso camarada Tomé. Há muita gente que tortura Tomé. Já ouviu, Fred, alguém dizer assim: eu sou igual ao Tomé, só acredito? Não, nem vendo acredita, porque aquilo que não é visto não é que não exista. Eu só acredito quando eu ver. Não, existem coisas que nós não vemos e que já existem, independentemente se eu acredito, aceito ou não. E Tomé, ele pode ser entendido de uma outra perspectiva. Primeiro, comprovar. E Tomé quer comprovar que aqueles que estão dando testemunho de Cristo seja o mesmo crucificado. Então, se eu não colocar a mão na marca dos pregos, se eu não tocar o dedo nas feridas e não tocar no lado, não acreditarei. É forte, porque os sinais os quais Tomé está exigindo são os mesmos sinais que Jesus apresenta quando aparece aos discípulos, e são os mesmos sinais daquele que foi crucificado. Não é costume a gente ver quem já morreu, né? Não é costume. E agora alguém aparece que voltou, então quero comprovar. 8 dias depois, então contar que esses 8 dias não está na dimensão das 24 horas. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou contar, tá? Esses dias, uma senhora chegou perto de mim e disse: padre, uma senhora, uma professora da minha filha, de uma outra igreja, disse que vocês católicos dizem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas se é ao terceiro deveria ser na segunda. E aí? Eu disse para ela assim: mas não somos nós que criamos, é o Evangelho. O próprio Cristo disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. E no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então, seguir uma religião que nega o Evangelho de Cristo, que história é essa? E aqui, no primeiro dia ou no terceiro dia, não é pelas 24 horas, sexta, sábado, domingo, é no dia. Então, entender que o dia do ressuscitado é o domingo, o dia do Senhor, Dominus, é o dia do Senhor, é o dia em que a comunidade se reúne. Tomé, por estar fora da comunidade, não consegue aceitar o testemunho dos companheiros, dos amigos, dos discípulos. De vez em quando, vocês ouvem, eu também já ouvi: padre, eu não vou muito à missa não, sou católico, eu vou à missa uma vez por ano, no dia 2 de outubro, em Aparecida.
está fora da comunidade. Está fora da comunidade. E estando fora, não participa plenamente. E a participação plena se dá na comunidade. O grande testemunho é o que nós acabamos de ouvir. Tomé está fora. Está fora por quê? Está fazendo o quê? Não sei, não diz. Não diz, mas deve estar perambulando pelas ruas. Só que 8 dias depois ele se encontra na comunidade e Jesus entra e fala, não só deseja a paz, mas mostra os sinais da crucificação. Tomé se rende. Tinha um sujeito, o nome dele é Karl Marx, dizia: a religião é o ópio do povo. E a religião não é o ópio do povo. A religião, ela serve para libertar, para nos mostrar o caminho e nos mostrar o verdadeiro sentido da fé em Jesus, nosso Salvador. Portanto, a fé não é cega. A fé não é feita pelos alienados. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E crendo com o coração, professando a fé com a boca de São João, conseguimos a salvação. Tomé acredita porque viu? E é uma pergunta que Jesus lhes faz. Jesus continua perguntando: Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Aí entra todos nós que não tivemos o privilégio, graças a Deus, estamos agora em você, de ver crucificado. Mas Jesus chamou a atenção em outro evangelho, Mateus 25. Estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Era estrangeiro e me acolheste. Tudo que fizeram um dos meus pequeninos foi a mim que fizeste. Então nós vamos entender que hoje nós também conseguimos contemplar Jesus Cristo nos irmãos, e principalmente naqueles que sofrem. E assim queria dar um destaque às pastorais sociais. As nossas pastorais sociais, ali tem o cesto, de vez em quando está cheio de alimento. Ou alguém traz aqui duas cestas de alimento e coloca no pé do altar para partilhar com as pessoas que necessitam. E nós temos aqui na nossa Imaculada, Sociedade São Vicente de Paulo, Pastoral da Saúde, Pastoral da Pessoa Idosa, os Mensageiros do Amor, Pastoral da Criança, já falei? Então, nós temos várias pastorais sociais que são todos voluntários, que se dedicam incansavelmente a ajudar as pessoas que necessitam. Então, de que maneira nós podemos ser o rosto de Cristo para o rosto de alguém? Isso pode ser que isso aconteça. O teu sorriso pode contagiar alguém, ou a tua cara rancorosa pode atrapalhar alguém. Então, ser sinal de Deus na vida de outra pessoa. Sempre temos essa oportunidade de ser sinal de Cristo no mundo. E assim, nós somos bem-aventurados porque cremos em Jesus, nosso Salvador. Na dimensão da caridade, nós ouvimos na primeira leitura o testemunho dos Atos dos Apóstolos. Era um só coração e uma só alma. Aqui é um conselho que eu te dou: não venda a casa e dê os fogos, tá? Porque senão você vai morar na rua. E essa não é a proposta de Cristo. Nem dentro do pastor, porque senão você vai ficar sem nada, não vai receber duas de volta. Você tentar a Deus. A caridade é mais um gesto interior. É mais um gesto interior. E vou usar o Evangelho: se tu és justo em pequenas coisas, também será justo em grandes. O Brasil é um país cristão, não mais católico, cristão, porque todas as igrejas cristãs fazem parte do mesmo rol. E por que ainda tem tanta gente passando necessidades, passando fome, falta de perdão, falta de misericórdia e tantas outras coisas? Alguma coisa não está se encaixando com o Evangelho que lê.
com o testemunho, o primeiro de Cristo. Porque o Cristo que eu conheço e que creio demonstra e mostra a nós uma outra perspectiva de vida. É a atitude da caridade. Colocar em comum, partilhar daquilo que o Senhor nos permite, que o Senhor nos dá, da sua bondade, da sua caridade, e principalmente nos últimos tempos, onde o Brasil está em crise, o mundo está em crise. Então, nós, por necessidade, precisamos dar as mãos, entender e compreender o que posso fazer, em que posso ajudar, que caminho posso mostrar para que a graça aconteça, e assim distribuir entre os irmãos. Por outro lado, tudo isso nos motiva a essa grande experiência que São João nos coloca. Eu queria ler, para a gente poder entender de maneira mais profunda o que São João coloca. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. E nós sabemos de antemão que no tempo de Jesus, Jesus não foi aceito como Deus. Jesus não foi aceito como Filho de Deus. E por aqueles que o mataram, e seguindo a religião deles, eles aceitavam Deus como Pai, mas não aceitaram Jesus como Filho. E João, quando escreve na mesma época, daqueles dos quais ainda viviam com São João, evangelista, nas comunidades, na sinagoga, no templo e outros ambientes. Então, João chama a atenção de que Jesus é Deus por ser Filho de Deus e enviado do Pai. Se eles amam a Deus, consequentemente, precisam também amar a Jesus, o Filho de Deus. Essa é a orientação que João coloca. Uma outra perspectiva. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados, mas é para nós uma indicação de vida. E quando ou como nos tornamos filhos de Deus? Nos tornamos filhos de Deus quando somos batizados. E quando somos batizados, pertencemos à experiência de vida daqueles que têm os mandamentos diante de si. E o que mais tem atrapalhado a nossa vida de seres humanos, senão a falta de amor? O próprio Cristo dizia, eu estou terminando, hein? Quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é mentiroso. É verdade que de vez em quando a gente precisa ter uma paciência tremenda, né? Alguns dizem, eu te suporto, eu não te amo, né? Então, mas independentemente disso, o batismo nos insere em Deus e nos faz todos ser filhos e filhas do mesmo Deus, e seguindo os mandamentos, consequentemente, assim nós venceremos o mundo, porque diz São João, Jesus venceu o mundo. E se somos filhos no Filho, nós também venceremos. Assim, a palavra de Jesus, vendo e também na Eucaristia, uma oportunidade ímpar de cada um de nós, na dimensão da fé, de participarmos, o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos ajude a superar os medos e destrancar o coração. Abrir o coração para que Jesus possa entrar e permanecer, e consequentemente a mesma experiência com os irmãos e irmãs.